Astronômicos detectaram uma colisão entre dois buracos negros em detalhes sem precedentes, oferecendo a visão mais clara já obtida sobre a natureza desses estranhos objetos cósmicos e confirmando previsões antigas feitas pelos lendários físicos Albert Einstein e Stephen Hawking. O evento, batizado de GW25014, tornou-se conhecido em janeiro, quando pesquisadores o identificaram com o Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, LIGO, um conjunto de dois instrumentos idênticos localizados em Livingston, Louisiana, e Hanford, Washington. Os instrumentos detectaram ondas gravitacionais, fracas ondulações no espaço-tempo produzidas pelo choque dos dois buracos negros. A busca por ondas gravitacionais, fenômenos previstos em 1915 como parte da teoria da relatividade de Einstein, é a única forma de identificar colisões de buracos negros a partir da Terra. Einstein acreditava que essas ondas seriam fracas demais para serem detectadas pela tecnologia humana, mas em setembro de 2015 o LIGO as registrou pela primeira vez, o que rendeu mais tarde um prémio Nobel a 3 cientistas que fizeram contribuições essenciais para o desenvolvimento desse verdadeiro telescópio de buracos negros. Os novos buracos negros detectados tinham cada um entre 30 e 35 vezes a massa do Sol e giravam muito lentamente, explicou Maximiliano Easy, professor assistente de astronomia na Universidade de Columbia e astrofísico do Center for Computational Astrophysics do Flatiron Institute, em Nova York. Easy liderou um novo estudo da colaboração LIGO-CAGRA sobre os dados de GW25014, publicado na revista Physical Review Letters. Os buracos negros estavam a cerca de 1 bilhão de anos-luz de distância e orbitavam um ao outro em um círculo quase perfeito, disse Easy. O buraco negro resultante tinha aproximadamente 63 vezes a massa do Sol e girava a 100 rotações por segundo. Essas características fazem da fusão uma réplica quase exata da primeira detecção histórica de 10 anos atrás, segundo Easy. Mas agora, como os instrumentos melhoraram tanto desde então, podemos ver esses dois buracos negros com muito mais clareza, quando se aproximaram e se fundiram em um só, acrescentou. Segundo ele, essa observação dá aos cientistas uma nova visão da dinâmica do espaço e do tempo. Einstein e um anel de 2 tons. O LIGO, que também conta com 2 instrumentos parceiros menores, Virgo na Itália e CAGRA no Japão, é administrado por uma comunidade científica global de cerca de 1.600 pesquisadores. Ele funciona detectando minúsculos esticamentos do espaço causados pelas ondas gravitacionais, equivalentes a uma mudança de distância 1000 vezes menor que o raio do núcleo de um átomo, como explica Easy. Cientistas já o usaram para observar mais de 300 fusões de buracos negros. No início deste ano, o instrumento detectou a colisão mais massiva já registrada, 2 buracos negros com cerca de 100 e 140 massas solares. Desde sua inauguração, componentes-chave do LIGO, incluindo lasers e espelhos, foram atualizados para aumentar a precisão e reduzir o ruído de fundo. Esse desempenho aprimorado tornou a nova observação 3 vezes mais precisa que a primeira, feita há uma década. Essa clareza sem precedentes permitiu que os astronômicos usassem GW25014 para confirmar previsões feitas há décadas por físicos renomados. A primeira previsão, elaborada em 1963 pelo matemático neozelandês Roy Kerr, baseia-se na relatividade geral de Einstein e afirma que os buracos negros devem ser objetos paradoxalmente simples, descritos por uma única equação. Sim, os buracos negros são muito misteriosos, complexos e têm implicações importantes para a evolução do universo, disse Easy. Mas, matematicamente, acreditamos que eles podem ser totalmente descritos por apenas 2 números, sua massa e sua velocidade de rotação. Para testar essa teoria, os pesquisadores exploraram uma característica única das colisões de buracos negros, uma espécie de ressonância, semelhante à vibração de um sino quando é golpeado, produzida pelo buraco negro final. Se você tem um sino e o atinge com um martelo, ele vai soar, explicou Easy. A altura e a duração do som revelam algo sobre o material de que o sino é feito. Com buracos negros, acontece algo parecido, eles ressoam em ondas gravitacionais. Essa ressonância carrega informações sobre a estrutura do buraco negro e o espaço ao redor, acrescentou ele. Embora o fenômeno já tivesse sido observado de forma fraca antes, GW25014 trouxe um sinal com 2 modos, um fundamental e o harmônico muito mais claros. Identificamos esses 2 componentes da ressonância, e isso nos permitiu testar se esse buraco negro realmente pode ser descrito apenas por 2 números, massa e rotação, disse ele. E isso é fundamental para entendermos como o espaço e o tempo funcionam. Esses buracos negros devem ser, de certo modo, sem características. É a primeira vez que conseguimos ver isso de forma tão convincente. O teorema da área de Hawking. A segunda previsão confirmada por GW25014 é feita em 1971 pelo físico britânico Stephen Hawking, segundo o qual, quando 2 buracos negros se fundem, a área resultante deve ser igual ou maior que a dos buracos negros originais. É um teorema profundo, mas muito simples, que diz que a área total da superfície de um buraco negro nunca pode diminuir, só pode aumentar ou permanecer a mesma, disse Easy. Embora observações anteriores do LIGO já tivessem dado indícios dessa confirmação, a clareza do novo sinal dá aos pesquisadores uma confiança sem precedentes, explicou ele.
Como conseguimos identificar a parte do sinal proveniente dos buracos negros no início, quando ainda estavam separados, podemos inferir suas áreas, explicou. Depois, olhamos para a parte final do sinal, proveniente do buraco negro resultante, e medimos sua própria área. Assim como a equação de Kerr, o teorema de Hawking também se baseia no trabalho de Einstein. As teorias de Einstein são como o sistema operacional de tudo isso, disse Easy. Kip Thorne, um dos 3 vencedores do Nobel pelas contribuições ao LIGO, contou que Hawking o telefonou assim que soube da detecção de ondas gravitacionais em 2015, perguntando se o LIGO poderia testar seu teorema. Se Hawking estivesse vivo, teria-se deliciado em ver a área dos buracos negros fundidos aumentar, disse Thorne sobre o físico, que faleceu em 2018. É notável ver como esse trabalho teórico fundamental está sendo confirmado décadas depois com instrumentos avançados, observou Easy. E confirmar a equação de Hawking, acrescentou, pode ter implicações para um objetivo muito buscado na física. Unir a teoria da relatividade geral, que descreve a gravidade, com a mecânica quântica, que trata do mundo subatômico. O LIGO criou um ramo totalmente novo da astronomia. Ele revolucionou a forma como pensamos sobre objetos compactos, especialmente buracos negros, disse. Antes do LIGO ser ligado, as pessoas nem tinham certeza se buracos negros poderiam se fundir e colidir dessa forma. Um marco aguardado há muito tempo. As ondas gravitacionais são extremamente fracas, e a tarefa gigantesca de detectá-las é frequentemente descrita como procurar uma agulha em um palheiro, de acordo com Emmanuel Berti, professor de Física e Astronomia da Universidade de Johns Hopkins, que não participou do estudo. Ele comparou os detectores do LIGO a aparelhos auditivos que ajudam nesse processo. Um grande grupo de cientistas passou os últimos 10 anos aprimorando esses aparelhos auditivos, e agora podemos ouvir os sinais com muito mais clareza, disse ele por e-mail. Agora podemos testar princípios fundamentais da gravidade que não podíamos testar 10 anos atrás. Entre esses princípios, acrescentou ele, está a ideia de que os buracos negros são os objetos macroscópicos mais simples do universo. O nível de detalhe na ressonância produzida pela colisão GW25014 permite aos cientistas afirmar com confiança que o objeto final é consistente com os buracos negros previstos pela relatividade geral de Einstein, o que, segundo Berti, é incrivelmente empolgante. Lior Barak, professor de Física Matemática na Universidade de Southampton, na Inglaterra, que também não participou do estudo, observou que, entre os mais de 300 eventos de fusão de buracos negros registrados pelo LIGO, o mais recente se destaca como particularmente espetacular. Ele descreveu o novo estudo como uma análise aguardada há muito tempo. Os cientistas conseguiram extrair 2 dos tons puros do buraco negro remanescente, enquanto ele se estabilizava em sua forma final. Isso incluiu, pela primeira vez, a extração clara do primeiro overtone, um som harmônico mais fraco da ressonância, além do tom principal, disse ele. Esse tipo de teste é o mais preciso até hoje, de longe. O estudo representa um marco significativo na astronomia das ondas gravitacionais, afirmou Macarena Lagos, professora assistente no Instituto de Astrofísica da Universidade Andrés Bello, no Chile. Lagos, que não participou do trabalho, concordou que a detecção de um segundo tom na ressonância do buraco negro é particularmente relevante. Ela acrescentou que GW25014 demonstra o sucesso das melhorias contínuas do LIGO e mostra que as detecções de ondas gravitacionais podem testar a física fundamental de maneiras nunca antes possíveis. Embora os testes atuais da gravidade ainda tenham grandes incertezas, este trabalho estabelece as bases para futuras detecções de qualidade ainda superior esperadas nos próximos anos, disse Lagos em um e-mail. Essas futuras observações prometem fornecer testes mais precisos de nossa compreensão do espaço-tempo e da gravidade.